Você não vai acreditar, 186 mil anjos não conseguiram derrotar esse anjo muito forte. Essa é sem dúvidas uma das maiores histórias da Bíblia. A Bíblia relata o envolvimento divino nos acontecimentos do povo, e um exemplo marcante disso é a história de Ezequias e seus muitos adversários. Ezequias, em contraste com seu pai Acais, é descrito como um homem cujas ações eram agradáveis ao Senhor, seguindo o exemplo de seu antecessor Davi. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou o reinado de Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e governou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, filha de Zacarias. Ezequias fez o que era correto perante o Senhor, seguindo os passos de seu pai Davi, o 2 Reis capítulo 18 versículos 1 e 3. Ezequias foi um dos poucos reis que eliminou os lugares de adoração em elevações e removeu os ídolos ligados a Azerá. Além disso, destruiu a serpente de bronze conhecida como Neustã, criada por Moisés séculos antes, de Números capítulo 21 versículos 8 e 9, demonstrando sua dedicação à retidão perante Deus. É lamentável que o objeto que Deus usou para libertar seu povo tenha se transformado em algo adorado. Por causa dessas e outras razões, Ezequias se destacou como um rei notável em Judá, sendo fiel aos mandamentos de Deus, 2 Reis capítulo 18 versículos 4 e 5. Ele removeu os lugares de adoração em elevações, destruiu imagens, pilares sagrados e derrubou a Azerá. Além disso, quebrou a serpente de bronze feita por Moisés, pois até então os israelitas queimavam incenso a ela, chamando-a de Neustã, ou 2 Reis capítulo 18 versículos 4 e 5. Ezequias depositou sua confiança no Senhor, o Deus de Israel, de maneira tão confiante que nenhum rei de Judá, nem mesmo os que o precederam, foi comparável a ele, 2 Reis capítulo 18 versículos 6 e 16. Após aprender sobre as infidelidades e ações terríveis de muitos reis em Israel e Judá, a figura do rei Ezequias emerge como uma brisa revigorante. Ele prosperou onde quer que fosse, pois o Senhor estava ao seu lado. Ezequias resistiu à pressão do rei da Assíria, recusando-se a servi-lo, e triunfou sobre os filisteus até Gaza. Mesmo diante do cerco do rei da Assíria a Samaria, ele manteve sua resistência, embora, infelizmente, Samaria tenha sido eventualmente capturada, levando à deportação de Israel. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, o rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá, exceto Jerusalém, e as conquistou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem ao rei da Assíria em Laquis, dizendo: Vê rei, retire-se de mim e o que impuser sobre mim, eu suportarei. Assim, o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ezequias deu-lhe toda a prata encontrada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Nesse momento, Ezequias retirou o revestimento de ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, que ele mesmo as havia coberto, e deu ao rei da Assíria. Senaqueribe, o sucessor de Salmaneser, o conquistador de Israel, emergiu como o rei assírio que desafiaria Ezequias. Infelizmente, para Judá, os planos não se desenrolaram como esperado. Senaqueribe atacou e conquistou todas as cidades fortificadas de Judá, deixando apenas Jerusalém. Nesse momento, Ezequias pode ter percebido que suas avaliações estavam equivocadas. Ele humildemente admitiu seu erro a Senaqueribe, dizendo: Vê rei, e ofereceu um resgate para evitar que seu povo enfrentasse o mesmo destino que Israel. A exigência era monumental, e Ezequias enviou toda a prata e ouro disponíveis, inclusive retirando o ouro do templo. Entretanto, a situação estava prestes a se agravar. Deus cercaria os assírios ao redor de Jerusalém para testar a fé de Ezequias e demonstrar seu poder ao povo. Senaqueribe, talvez considerando que o resgate de Ezequias não era suficiente ou buscando um pretexto para atacar Jerusalém e completar sua conquista de Judá, enviou uma delegação e um grande exército à cidade para exigir sua rendição. Foi então que o rei da Assíria enviou o comandante do exército, o chefe da equipe e o copeiro Mor com um grande exército, de Laquis a Jerusalém. Quando chegaram e estavam junto ao aqueduto do açude superior, no caminho do campo do lavandeiro, chamaram pelo rei. Ele assim, filho de Ilquias, que liderava o palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, saíram para encontrá-los.
Eles buscavam entregar essa mensagem diretamente ao rei, mas tiveram que se contentar em falar com a delegação de Ezequias. O copeiro Mor, então, expressou as palavras de Senaqueribe: transmitam a Ezequias o seguinte: assim diz o grande rei, o rei da Assíria, em que confiança você deposita? Você declara, mas são palavras vazias, tenho conselho e força para a guerra. Agora, em quem você confia para se rebelar contra mim? Senaqueribe estava questionando a confiança de Ezequias, sugerindo que depender do Egito para auxílio era como confiar em uma vara de junco esmagada, fraca e ineficaz. Ele desafiou Ezequias a aceitar uma barganha e prometeu cavalos, enfatizando a futilidade de contar com o Egito para resistir ao poder assírio. Em seguida, Senaqueribe afirmou que sua invasão tinha aprovação divina, alegando que o Senhor havia ordenado a destruição da terra. Este foi um momento crítico na história de Judá, testando a fé de Ezequias diante de uma ameaça iminente. Era um momento decisivo para Ezequias e seu povo decidirem se abririam seus portões e se renderiam. Primeiramente, o Egito era um aliado inútil que não poderia salvá-los, uma verdade a ser reconhecida. Em segundo lugar, havia a convicção de que o povo de Judá havia desagradado a Deus ao destruir locais de adoração, incluindo os lugares altos proibidos e altares demolidos por Ezequias. Certamente, Ezequias agiu corretamente ao demolir esses locais proibidos. No entanto, mesmo aqueles que apoiavam o rei provavelmente questionariam suas ações diante da situação atual. Em terceiro lugar, o porta-voz de Senaqueribe lembrou a todos que o exército de Judá era demasiado fraco para resistir ao exército assírio. Considerando os esforços de Ezequias em buscar um acordo com a Assíria, isso provavelmente era verdade também. Por fim, ele alegou que o próprio Senhor o havia instruído a atacar e destruir a terra, basicamente dizendo: "Vei, o seu Deus está ao meu lado." Isso era uma mentira, mas para o povo desanimado de Jerusalém, talvez parecesse que ele estava correto. Afinal, seus vizinhos do norte já haviam sucumbido diante da Assíria, e esses mesmos conquistadores cruéis estavam agora à sua porta. 2 Reis capítulo 18 versículos 26 e 30 relata: Então Eliacim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá disseram ao representante assírio: "Por favor, fale com seus servos na língua aramaica síria, porque entendemos, e não fale conosco na língua hebraica de Judá, para que o povo na muralha não entenda." No entanto, o representante respondeu: "Será que meu senhor me enviou apenas a vocês e a seu senhor para comunicar essas palavras? Não fui enviado aos homens que estão na muralha, destinados ao cerco, para que comam suas próprias fezes e bebam sua própria urina, assim como vocês?" Então ele se levantou e gritou em alta voz em hebraico de Judá: "Ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria." E declarou: "E não permitam que Ezequias os engane, pois ele não poderá resgatá-los das minhas mãos. Não confiem em Ezequias para fazê-los depender do Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos resgatará, e esta cidade de Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria." A solicitação dos 3 homens de conduzir as negociações em aramaico, em vez de hebraico, buscava proteger os ouvintes no muro das ameaças, mas o porta-voz assírio não estava preocupado. Ele desejava que todos temessem o ultimato de seu rei, indo ao extremo de ameaçá-los de maneira repugnante até em hebraico. Então, ele alertou o povo a não confiar em quaisquer promessas que Ezequias fizesse sobre o Senhor aparecer para salvá-los. Diante dessa diatribe, por quanto tempo o povo de Judá continuaria a confiar em seu rei? Em 2 Reis capítulo 18 versículos 31 e 32, o representante assírio desaconselha ouvir Ezequias, pois o rei da Assíria propõe que se rendam a ele. Ele promete condições aparentemente vantajosas, como desfrutar dos frutos de suas próprias terras e viver em uma terra próspera. A advertência é clara: e não confiem em Ezequias quando ele sugerir que o Senhor os resgatará e que Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. O apelo é para que não se deixem enganar por tais promessas, mas que confiem na proposta do rei assírio. O representante de Senaqueribe ofereceu ao povo a perspectiva de paz e prosperidade em vez de sofrimento e fome, pedindo em troca a rendição. Essas palavras podem ter soado atraentes para o povo de Jerusalém, que estava prestes a ser sitiado e isolado do resto do mundo. Os assírios também garantiram que a deportação para uma terra semelhante à deles estava incluída no acordo. Prometeram-lhes uma terra de trigo, vinho novo, oliveiras e mel.
Da mesma forma, Satanás tenta os crentes com ofertas sedutoras, mas o pecado nunca cumpre todas as suas promessas. Em 2 Reis capítulo 18 versículos 33 e 37, o representante desafiou os deuses das outras nações, questionando se algum deles havia conseguido livrar sua terra das mãos assírias. Ele citou exemplos de cidades e seus deuses que foram conquistados, desafiando o Senhor a fazer o mesmo por Jerusalém. Diante dessa provocação, os representantes de Ezequias ficaram em silêncio, pois o rei havia proibido qualquer resposta. Eles foram ter com Ezequias com as vestes rasgadas, relatando as palavras do representante assírio. O Rabshake, persistindo em sua provocação, desafiou os deuses das terras conquistadas a libertarem suas terras das mãos assírias. Ele mencionou diversas cidades, questionando se os deuses dessas regiões conseguiram salvar seus povos da invasão assíria. Essa estratégia buscava minar a confiança dos habitantes de Jerusalém em seu Deus. No entanto, os representantes de Ezequias, claramente perturbados, permaneceram em silêncio, obedecendo a ordem do rei de não responder ao Rabshake. Eles correram para relatar a Ezequias as palavras provocadoras do mensageiro assírio, com as vestes rasgadas como sinal de angústia. As perguntas desafiadoras eram: os deuses das nações conquistadas conseguiram livrar suas terras das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e Arpade, Naaron? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Ivá, no vale do Eufrates? Eles livraram Samaria das mãos assírias? Qual dos deuses de todas essas terras conseguiu libertar sua terra das mãos assírias, para que o Senhor pudesse libertar Jerusalém das mãos do rei da Assíria? Mas o povo permaneceu em silêncio, não respondendo, pois o rei havia ordenado de não lhe respondam. Então Eliacim, filho de Uquias, que estava encarregado do palácio real, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o secretário, foram ter com Ezequias com suas roupas rasgadas em tristeza e desespero, e contaram a ele o que o Rabshake havia dito. 6 perguntas retóricas marcaram o fim do discurso, sugerindo que os deuses das nações não haviam libertado seus seguidores das garras do rei assírio, e o Senhor não salvaria Jerusalém. Revoltados com o encontro, os homens de Ezequias retornaram ao rei com suas roupas rasgadas em angústia. Em 2 Reis capítulo 19 versículos 1 e 4, ao ouvir isso, o rei Ezequias rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e dirigiu-se à casa do Senhor. Ele enviou Eliacim, Sebna e os anciãos dos sacerdotes ao profeta Isaías, filho de Amós, com uma mensagem. Disseram a Isaías que este era um dia de angústia e ansiedade, de castigo e humilhação, pois chegará o momento do parto, mas não havia força para dar à luz. Ezequias expressou sua preocupação com as palavras provocadoras do Rabshake, enviado pelo rei da Assíria para zombar do Deus vivo. Pediu a Isaías que orasse pelo remanescente do povo em Judá. Quando o rei Ezequias ouviu o relato, ele reagiu da mesma maneira que seus homens. Rasgou suas roupas em tristeza, questionando como uma reviravolta tão terrível nos acontecimentos poderia ter ocorrido. Embora tivesse sido obediente a Deus, renovado a adoração em Judá e seguido as instruções do Senhor, Ezequias se viu em uma situação desafiadora, onde Deus parecia estar em silêncio. Isso serve como um lembrete de que a fidelidade a Deus não nos isenta da adversidade, mas nos prepara para enfrentá-la. Estaremos mais bem preparados para lidar com problemas e sofrimentos se vivermos nossa vida de uma perspectiva divina, confiando nele tanto nos momentos ruins quanto nos bons. Além disso, teremos a oportunidade de testemunhar Deus agindo. Apesar de sua aflição, o rei Ezequias entrou no templo do Senhor para adorar. Além disso, ele tomou uma atitude que muitos de seus antecessores não tomaram e enviou uma delegação vestida de pano de saco para buscar uma palavra do Senhor através do profeta Isaías. Essa delegação explicou ao profeta a situação desesperadora de Judá e informou que o líder assírio havia vindo zombar do Deus vivo. 2 Reis capítulo 19 versículos 5 e 7. Então os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías disse-lhes: levem esta mensagem ao seu mestre, assim diz o Senhor, e não tenha medo por causa das palavras que ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria me insultaram. Eis que colocarei um espírito nele, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua própria terra. E eu o farei cair a espada em sua própria terra. Isaías já tinha conhecimento disso, pois Deus sabia de tudo.
Como resultado, ele transmitiu aos servos uma mensagem para Ezequias começando com o comando de não tenha medo. Este comando é uma repetição frequente na Bíblia. Essa é a maneira de Deus de acalmar seu povo, infundir confiança neles e assegurar-lhes que eu tenho tudo sob controle, você pode confiar em mim. O Senhor não apenas ouvirá as palavras blasfemas do mensageiro do rei assírio, mas também planejava responder a elas. Em vez de derrotar Jerusalém, o rei Senaqueribe retornaria à sua própria terra e encontraria sua morte pela espada. 2 Reis capítulo 19 versículos 8 e 13. Então o Rabshake voltou e encontrou o rei da Assíria lutando contra Libna, uma cidade fortificada de Judá, pois ele ouvirá que o rei havia deixado Laquis. Quando o rei ouviu dizer sobre Tiraca, rei da Etiópia, desde que ele saiu para fazer guerra contra você, ele enviou mensageiros novamente a Ezequias, dizendo, diga isso a Ezequias, rei de Judá, e não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ouça, você ouviu o que os reis da Assíria fizeram a todas as terras, destruindo-as completamente. Será que você será poupado? Os deuses das nações que meus antepassados destruíram os livraram Gozã, Arã na Mesopotâmia, Rezef e o povo de Edém em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, na Síria do Norte, o rei da cidade de Sefarvaim, e Rena, e Ivá? O porta-voz real de Senaqueribe provavelmente estava acampado nos muros de Jerusalém, aguardando uma resposta de Ezequias, quando soube que o rei havia retirado seu exército de Laquis e estava lutando em Libna, a 25 milhas a sudoeste de Jerusalém. Senaqueribe ouvirá dizer que o rei Tiraca do Cuxi estava se preparando para lutar contra ele, o que fez com que o rei assírio desviasse sua atenção de Jerusalém por um tempo que ele achava ser curto. Senaqueribe garantiu que Ezequias soubesse que ele voltaria repetindo as ameaças feitas por seu subordinado anteriormente. 2 Reis capítulo 19 versículos 14 e 19. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então ele subiu à casa do Senhor, e a estendeu perante o Senhor. Ezequias orou perante o Senhor e disse, Vó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado entre os querubins da arca no templo, tu és o Deus, tu sozinho, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, inclina teus ouvidos e ouve, Senhor, abre teus olhos e vê, ouve as palavras de zombaria de Senaqueribe, que enviou para zombar e desafiar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria devastaram as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses delas, porque não eram deuses reais, mas apenas obra das mãos dos homens, madeira e pedra. Assim, eles os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam, sem sombra de dúvida, que só tu, Senhor, és Deus. Ao ler a carta de Senaqueribe, Ezequias não rasgou suas roupas em agonia. Ele a levou ao templo, a colocou diante de Deus e orou. Ezequias começou dizendo, Senhor Deus de Israel, entronizado entre os querubins, reconhecendo sua submissão ao Rei Divino. Em seguida, ele lembrou a Deus de uma relação especial com Israel, ao contrário das relações aparentes entre os povos conquistados e os falsos deuses das nações derrotadas pela Assíria. Ele estava ciente de que nenhum dos deuses das nações havia libertado seu povo, pois foram criados pelas mãos humanas e careciam de poder. Mas o Senhor não é assim. Ele não é uma criação do homem, ele é o Criador do homem. Ele criou tanto os céus quanto a terra. A carta de Senaqueribe foi vista por Ezequias como um ataque ao Deus deles. O personagem em questão é Ezequias, que suplicou a Deus para justificar a si mesmo e ao seu povo. Ezequias estava lembrando a Deus que atender ao seu pedido traria grande glória a Deus. Esta oração serve como um modelo para os crentes que estão em angústia. 2 Reis capítulo 19 versículos 20 e 28. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a tua oração a meu respeito e a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele, a virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. Contra quem tu tens zombado e blasfemado? Contra quem levantaste a voz e arrogantemente levantaste os olhos? Contra o Santo de Israel.
Por meio de teus mensageiros zombaste e desafiaste o Senhor e disseste arrogantemente: com meus muitos carros subirei aos cumes das montanhas, às partes mais remotas do Líbano, e eu cortarei suas altas árvores de cedro e seus escolhidos ciprestes. Entrei em seus alojamentos mais distantes, em sua floresta densa. Cavei poços e bebi águas estrangeiras, e com a sola dos meus pés eu sequei todos os rios do Baixo Nilo do Egito. Não ouviste? Pergunta o Deus de Israel. Há muito tempo eu fiz isso, desde os tempos antigos eu o planejei. Agora eu trouxe a passagem, para que tu, rei da Assíria, sejas meu instrumento para transformar cidades fortificadas em montões de ruínas. Portanto, seus habitantes estavam sem poder, eles foram despedaçados em espírito e envergonhados, eles eram como plantas do campo, a erva verde, como a grama nos telhados é queimada antes de crescer. Mas eu, o Senhor, conheço teu sentar, ó Senaqueribe, teu sair, teu entrar, e tua fúria contra mim. Porque você está furioso contra mim, e porque tua arrogância e complacência chegaram aos meus ouvidos, eu porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e eu te farei voltar para a Síria pelo caminho que vieste. Deus ouviu a oração de Ezequias e respondeu mais uma vez por meio de Isaías. A resposta poética de Isaías zomba de Senaqueribe, exaltando o domínio soberano de Deus sobre as nações. O rei assírio não apenas zombou de Judá e de seu rei, mas também zombou e blasfemou contra o Santo de Israel. Embora Senaqueribe assumisse arrogantemente sua própria liderança e poder, cortando um caminho por muitas nações, ele não tinha ideia de que suas vitórias estavam predestinadas por Deus como parte de seu longo plano. O rei assírio era apenas uma peça no tabuleiro de xadrez do reino de Deus. Senaqueribe não poderia dar um passo ou ter um pensamento que Deus não estivesse ciente, incluindo qualquer fúria dirigida ao Senhor. Mais tarde, Senaqueribe descobriria quão insignificante era quando Deus inserisse seu anzol em seu nariz e o arrastasse de volta para a Síria. 2 Reis capítulo 19 versículos 29 e 31. Então, como sinal para você, Ezequias, isso acontecerá: neste ano, você comerá do que cresce por si só, ou no segundo ano, do que brota voluntariamente, e no terceiro ano, semeie, colha, plante vinhas e coma de seus frutos. Os sobreviventes da casa de Judá lançarão raízes novamente e darão frutos para cima. Pois um remanescente sairá de Jerusalém, e um grupo de sobreviventes do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Deus proferiu palavras de conforto ao rei e ao povo de Jerusalém, que enfrentavam um cerco e a ameaça de fome. Devido ao temor dos assírios, o povo não se aventurara além dos muros para plantar safras. Contudo, o sinal de Deus para Ezequias foi de que, nos próximos 2 anos, o povo de Jerusalém colheria safras que cresceriam por si mesmas. Eles teriam a capacidade de semear, colher, plantar vinhas e se alimentar. No terceiro ano, as colheitas de Judá não seriam destruídas. Um remanescente sobreviveria, prosperaria e sairia dos muros de Jerusalém, pois o Senhor zela por sua glória e pelo seu povo da aliança. 2 Reis capítulo 19 versículos 32 e 34. Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: dele não virá a esta cidade, Jerusalém, nem lançará flecha ali, nem se aproximará com escudo, nem erguerá rampa de cerco contra ela. Pelo mesmo caminho que veio, pelo mesmo caminho voltará, e não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Pois eu protegerei esta cidade para salvá-la, por amor de mim mesmo e por amor do meu servo Davi. Deus garantiria a defesa de Jerusalém contra Senaqueribe, agindo por amor a si mesmo e ao seu servo Davi. Deus não permitiria que qualquer rei assírio desviado frustrasse seus planos. Ele também cumpriria sua promessa a Davi de estabelecer um de seus descendentes no trono de Jerusalém para sempre, uma promessa que culminaria no reinado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor agiu com poder, ferindo 185.000 soldados no acampamento dos assírios. Ao amanhecer, todos os sobreviventes, os 185.000, estavam mortos. Senaqueribe, humilhado, retornou a Nínive, sua capital. Posteriormente, enquanto adorava em seu templo dedicado a Nisroque, seus próprios filhos, Adrameleque e Sharezer, o assassinaram com uma espada. Eles fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, assumiu o reinado em seu lugar.
O Senhor, por meio de seu anjo, demonstrou sua intervenção direta para proteger Jerusalém e derrotar os inimigos de seu povo. Isso reflete a realidade de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, Deus é soberano e age em favor daqueles que o buscam. Ao mesmo tempo, a queda de Senaqueribe destaca a fragilidade dos deuses falsos diante do Deus verdadeiro. E agora, compartilhe conosco qual é uma música de adoração que tem sido significativa para você, ajudando-o a se sentir mais próximo de Deus.